O destino pode ser cruel, mas às vezes ele dá uma segunda chance para que a justiça seja feita. Daniel Vasconcelos era um homem poderoso, empresário influente, dono de um império no setor imobiliário, tinha tudo o que queria: fortuna, status, respeito e um casamento perfeito aos olhos da sociedade. Mas a realidade era bem diferente. Daniel nunca se importou verdadeiramente com sua esposa, Helena. Para ele, o casamento era apenas uma peça do tabuleiro que o ajudaria a consolidar sua imagem pública de homem perfeito. Helena era uma mulher de bom coração, inteligente e leal. Durante anos, dedicou-se a fazer o casamento dar certo, mesmo sentindo que nunca foi amada de verdade. No início, ela acreditava que o amor poderia crescer entre eles, que Daniel apenas não sabia demonstrar sentimentos. Mas com o tempo, percebeu que a frieza do marido não era falta de habilidade emocional, e sim falta de interesse. Daniel era manipulador e calculista. Acreditava que tudo e todos ao seu redor eram peças para seu sucesso. Isso incluía Helena. No fundo, ela era apenas um troféu, uma mulher bonita e respeitável que dava a ele uma imagem social impecável. Mas conforme os anos passaram, Daniel começou a se cansar do casamento. Havia outra mulher em sua vida, Isabela, sua advogada particular, extremamente ambiciosa, perspicaz e ardilosa. Desde que se conheceram, Isabela soube exatamente como entrar na mente de Daniel. Seduziu-o com palavras afiadas e promessas de poder. Foi Isabela quem implantou a ideia. Helena era um problema. Se Daniel se divorciasse, teria que dividir sua fortuna, e isso o irritava profundamente. Helena era a herdeira de uma grande fortuna deixada por seus pais, e parte desse dinheiro estava agora atrelado aos negócios de Daniel. Se houvesse uma separação, ele perderia uma fatia significativa do seu império. Isabela sabia que Daniel nunca aceitaria perder, e foi ela quem propôs uma solução radical. Naquela noite chuvosa, Helena saiu de casa para uma viagem de trabalho. Não sabia que aquele trajeto mudaria tudo. Em uma curva perigosa, próxima a uma ponte, seu carro derrapou e despencou na escuridão. Horas depois, a notícia se espalhou. O carro de Helena havia sido encontrado destroçado, submerso parcialmente no rio. O corpo, no entanto, nunca foi localizado. A perícia concluiu que, com a correnteza forte e as águas profundas, era improvável que o corpo fosse encontrado. Alguns sugeriram que talvez Helena estivesse viva, mas as investigações logo esfriaram. Sem pistas concretas, o caso foi encerrado. Daniel fez questão de seguir em frente rapidamente. Apenas 6 meses depois, casou-se com Isabela. Juntos, tomaram posse da herança de Helena e seguiram expandindo seus negócios, sem olhar para trás. O tempo passou. 6 anos se foram. Daniel não pensava mais em Helena. Para ele, era apenas uma página virada, um evento trágico do passado que foi conveniente para seu futuro. Mas então, coisas estranhas começaram a acontecer. Começou de maneira sutil. Funcionários de sua empresa relataram ver uma mulher idêntica a Helena nos arredores do prédio. Uma presença silenciosa, observadora, que nunca se aproximava, mas estava sempre lá. As câmeras de segurança captaram sombras, vultos, mas nada concreto. Então, vieram as cartas anônimas, mensagens enigmáticas, sempre sem remetente. Frases simples, mas aterrorizantes. Você tem dormido bem, Daniel? Eu nunca fui embora. Nos veremos em breve. Daniel tentava ignorar, mas a tensão era insuportável. Algo dentro dele lhe dizia que aquilo não era coincidência, que algo maior estava prestes a acontecer. Até que, em uma noite de gala da empresa, ele a viu. O coração de Daniel quase parou. Entre os convidados, uma mulher idêntica a Helena estava lá. Os cabelos um pouco mais longos,
um olhar mais intenso, mas era ela, de pé em um canto do salão, observando-o, silenciosa, serena. Daniel não conseguiu se mover. Um frio cortante percorreu sua espinha. Seu corpo ficou tenso, seus olhos arregalados. Seria uma alucinação? Uma coincidência absurda? Ou Helena estava viva? A mulher sorriu. Um sorriso frio, calculado. Um sorriso de quem voltou para acertar as contas. Daniel piscou, o coração acelerado. Mas no segundo seguinte, quando procurou por ela novamente, ela havia desaparecido. O pânico tomou conta dele. As mãos tremiam, o ar parecia faltar. Isabela percebeu sua expressão e se aproximou. O que houve? Você está pálido? Daniel não respondeu. Apenas olhava para o vazio. O pavor estampado em seu rosto dizia tudo. Afinal, como um fantasma poderia estar ali? Helena estava morta, ou não. O passado sempre encontra um jeito de voltar. E dessa vez, voltou para cobrar o que era devido. O olhar de Daniel congelou. Ele tentava encontrar alguma explicação lógica para o que via, mas nada fazia sentido. Helena estava ali. 6 anos depois da sua morte, a mulher que ele enterrou apenas em palavras estava diante dele, viva. A respiração de Daniel ficou pesada. Sentiu o peito apertar, o suor frio escorrer por suas costas. Seus olhos piscavam rapidamente, como se, a qualquer momento, a visão daquela mulher desaparecesse. Mas não desapareceu. Ela sorriu. Não um sorriso de saudade. Não um sorriso de quem reencontra um amor do passado. Era um sorriso frio, calculado. Um sorriso de quem voltou para acertar contas. Daniel recuou um passo. O coração batia tão forte que podia escutá-lo. Isso não é possível, murmurou. Mas Helena não disse nada. Apenas virou-se e caminhou para fora do salão. O instinto de Daniel gritou. Ele precisava descobrir a verdade. Ignorando os olhares curiosos ao redor, ele saiu apressado atrás dela. Seus pés firmes pisavam forte contra o mármore do hall de entrada. Suas mãos tremiam. Quando alcançou a saída do edifício, parou de repente. Ela não estava mais lá. A rua movimentada, carros passando, pessoas andando, mas nenhuma Helena. Como se tivesse evaporado no ar. Daniel engoliu seco. Seus olhos percorriam cada canto, mas não havia sinal dela. Será que estava enlouquecendo? No caminho de volta para casa, sua mente entrou em colapso. Pensou em 1000 teorias. Alucinação? Uma mulher parecida? Algum truque de sua mente pregando peças nele? Mas então, ao chegar em casa, encontrou um envelope branco sobre sua mesa. Ele não estava ali antes. Com dedos trêmulos, abriu o envelope e puxou um único papel. Você roubou a minha vida, mas agora eu voltei para pegar a sua. Daniel sentiu um arrepio subir pela espinha. O sangue sumiu de seu rosto. Alguém estava brincando com ele? Ou Helena realmente estava viva? Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. No escritório, todos os documentos de Daniel foram trocados por cópias queimadas nas bordas, como se tivessem sido retiradas de um incêndio. Em casa, os espelhos apareceram, riscados com palavras confusas, como mentiroso, assassino, traidor. As câmeras de segurança, estranhamente, todas paravam de funcionar na madrugada. Os pesadelos começaram. Noites seguidas, acordando com a sensação de estar sendo observado. O som de passos pelo corredor, mas quando acendia a luz, não havia ninguém. E então, veio a confirmação. Daniel recebeu um telefonema. Uma voz feminina, calma e carregada de ironia. Daniel, achou que eu não voltaria? O celular escorregou de sua mão. Aquela voz, ele não ouvia há 6 anos, mas jamais esqueceu. Era Helena. Mas como? O que aconteceu na noite do acidente? Como ela sobreviveu? E, mais importante, o que ela queria agora? A resposta viria logo, mas ele não estava preparado para o que estava por vir.
O telefone caiu das mãos de Daniel. O som da chamada encerrada ecoou no silêncio sufocante de seu escritório. 6 anos. 6 anos acreditando que Helena estava morta. 6 anos vivendo com Isabela, expandindo seu império, aproveitando a fortuna que roubou. E agora, ela estava de volta. Mas como? Como Helena sobreviveu? A resposta não demoraria a chegar. A verdade escondida. Nos dias seguintes, Daniel percebeu que sua vida estava desmoronando. Primeiro, o banco ligou, informando que algumas contas foram congeladas por irregularidades na documentação. Em seguida, advogados começaram a aparecer com processos misteriosos, questionando a legalidade dos bens que ele possuía. Na empresa, investidores começaram a recuar. Boatos de corrupção e lavagem de dinheiro circulavam pelos bastidores. Isabela tentou controlar a situação, mas logo percebeu que as acusações eram meticulosamente planejadas. Alguém estava puxando os fios certos para desmoronar tudo. E esse alguém era Helena. O dia em que tudo mudou. Naquela noite, Daniel dirigia de volta para casa, mas a sensação de ser seguido o consumia. Ele acelerava pelas ruas desertas, as luzes dos postes piscavam, como se quisessem revelar algo sombrio. Quando chegou à mansão, encontrou Isabela pálida, segurando um envelope. "Isso estava na porta", disse ela, a voz trêmula. Dentro, havia uma única foto. Era Helena, no hospital, cheia de curativos, pouco tempo depois do acidente. Atrás da foto, uma anotação rabiscada. "Agora que você sabe que sobrevivi, está pronto para saber o que aconteceu naquela noite?" O coração de Daniel disparou. A verdade, finalmente, viria à tona. O passado que ele tentou enterrar. No dia seguinte, Daniel recebeu uma mensagem com um endereço. Era um galpão abandonado. Quando chegou, Helena já o esperava. Ela estava diferente. Não era mais a mulher doce e submissa que ele conheceu. Ela era alguém que conheceu o inferno e voltou mais forte. "Não vai me oferecer um abraço?" Ela sorriu friamente. Daniel tentou disfarçar a tensão. "Como você sobreviveu?" Ela cruzou os braços. "Você quer saber? Então ouça bem, porque essa será a última vez que nos falamos." E então, Helena contou tudo. O que aconteceu na noite do acidente. Naquela noite, enquanto dirigia, Helena percebeu que os freios do carro não estavam funcionando. Alguém os sabotou. O carro perdeu o controle e caiu da ponte. Mas, por um milagre, ela não morreu. Mesmo gravemente ferida, conseguiu sair do carro e nadar até a margem. Foi resgatada por um pescador, que a levou para um hospital longe dali. A mídia nunca descobriu. Ela passou meses internada, lutando para sobreviver. Quando se recuperou, percebeu a verdade. Daniel não a procurou. Ele não queria que ela estivesse viva. Foi aí que entendeu. Daniel e Isabela armaram tudo. O plano de vingança. Helena passou anos planejando sua volta. Criou um novo nome, novas identidades, estudou cada passo de Daniel. Ela esperou pacientemente até o momento certo para atacá-lo. E agora, ele estava exatamente onde ela queria, sem saída. "Você achou que sairia impune?" Helena deu um passo à frente. "Você destruiu minha vida, mas agora eu destruí a sua." Daniel sentiu um nó no estômago. Tudo estava ruindo. E então, o golpe final. Helena pegou um controle remoto do bolso e apertou um botão. No mesmo instante, todas as telas do galpão acenderam. Vídeos de Daniel e Isabela apareciam, revelando todas as transações ilegais, todas as provas da fraude. Helena conseguiu acesso a tudo. A polícia já estava a caminho. Daniel tentou correr, mas era tarde demais. Sirenes ecoaram pelo local. Ele virou-se para Helena pela última vez. "Você venceu." Ela apenas sorriu. "Eu só peguei de volta o que sempre foi meu."
o final que ele merecia. Daniel e Isabela foram presos naquela noite. Todos os seus bens foram confiscados. O império que ele construiu desmoronou. Helena, por outro lado, reconstruiu sua vida. Com a fortuna que era dela por direito, abriu uma fundação para ajudar mulheres vítimas de violência e traição. Mas uma coisa era certa: ela nunca mais seria a mesma. E assim termina essa história arrepiante. O que você achou? Daniel merecia esse destino? Comente abaixo. Se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Red.